Bem, boa noite a todos, né? Boa noite, marujos. Tendo em vista que a gente está numa navegação, né? Estamos em alto mar, desbravando aí um mundo de, aliás, um evento que vai trazer muitos conhecimentos para a gente. Então, seguindo nossa trajetória, né? Nós vamos parar no nosso primeiro destino, né? Seguindo o nosso mapa aqui, deixa eu só apresentar para vocês rapidinho. O nosso palestrante já está aqui. Muito obrigada, professor Felipe Matias, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Deixa eu só iniciar aqui. Boa noite. Vocês estão vendo minha tela? Pronto. Então, sim, dá para ver. Pronto, só carregar aqui, que parece que está dando um probleminha. Ok. Bem, então, como o Tiago falou no início, né, da apresentação, nós estamos no mar, né, estamos navegando e faremos uma viagem. Nessa viagem, né, o nosso evento, que esse ano está em um novo formato, e que planejamos com muito carinho, espero que todos vocês aproveitem. Né? Então, estamos na nossa 9ª edição, como falado já, e traremos uma viagem hoje, né? Somos todos marujos, viajando nesse barco, e ao sair do porto, perdoe, nós iremos embarcar, né? Iremos ao nosso primeiro destino, que é o Arquipélago do Conhecimento, onde nós teremos a nossa primeira palestra, né, que vai ser feita pelo nosso palestrante. Nós iremos encontrar ele nessa ilha, nesse arquipélago, e o doutor Felipe Matias, que, só um instante, gente, tive um pequeno probleminha com o documento aqui. É o problema da parte online, só um instante. Opa. Só o problema. Deixa eu só deixar aqui para vocês. Ah, tem um pequeno probleminha aqui. Os pequenos imprevistos dos eventos online. Nossa Senhora. Bem, gente, eu vou continuar falando aqui, mesmo que não carregue. Por enquanto, vamos dando... Opa, carregou, que maravilha. Parece que escutou. Então, eu vou apresentar o nosso palestrante, né, o doutor Felipe Matias, que possui graduação em Engenharia de Pesca e em Administração, possui MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Engenharia de Pesca, na linha de Aquicultura e Sustentabilidade, e o mestrado em Administração e Controladoria, na linha de Estratégia e Sustentabilidade. Também possui doutorado em Biotecnologia de Recursos Pesqueiros e um pós-doutorado em Dinâmica dos Oceanos e da Terra na Universidade Federal Fluminense. Ele foi secretário de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura no período de 5 de 2005, né, a 3 de 2012, e de abril de 2015 a outubro de 2015. Foi consultor da FAO, né, da ONU, atuou como secretário executivo da Rede de Aquicultura das Américas, atualmente tem atuado nas áreas de gestão estratégica, sustentabilidade e inovações tecnológicas voltadas para a aquicultura, e hoje ele vai ministrar a palestra intitulada Aquicultura 4.0, Tendências e Oportunidades para o Estudante e Profissional da Aquicultura. Então, eu agora passo a palavra para o palestrante Dr. Felipe Matias. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é isso. Muito boa noite, Dalvanice, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Eu não considero isso um convite, eu considero uma convocação, né? E explico. Eu tenho um carinho todo especial pela UFERSA, né? Cheguei a ser professor da antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró, quando tinha um curso de especialização em cassinicultura. Então, eu tenho um grande carinho pela UFERSA.
e um grande carinho por vários professores amigos aí da UFERJ, né? O meu grande amigo Ivanilson, o Rodrigo, o Cristiano, o Bessa, o Humberto Azim. Então, são pessoas que eu tenho um profundo respeito, né? E sempre que me chamam, para mim, eu não considero convite, né? Eu considero um agradável encontro. E adorei, eu estou aqui já há algum tempo, adorei a viagem que vocês prepararam aqui para a Semana de Engenharia de Pesca. Fico muito honrado de ser a primeira ilha e vou receber aqui na ilha de Fortaleza, onde eu moro, e espero passar um pouco da minha experiência para vocês, né, de colocá-los dentro dessa viagem que eu tenho de 26 anos de experiência profissional. Eu recentemente fiz 50 anos de idade, dos quais 26 formados em engenharia de pesca. Tá? Então, para mim, é um grato prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês. Você pode só me confirmar se vocês conseguem visualizar a apresentação? Alvanice? Não, ainda não. Ainda não? Deixe-me tentar novamente. Já coloquei na tela, mas não tô, eu acho que não está permitido aqui para que eu... Vamos lá, agora. Agora foi. Já foi, mas não sei se vocês estão já vendo a apresentação ou não. Não, Agora. tem que... Pronto, agora sim. Agora sim, né? Pois bem, então, atualmente eu atuo como cientista-chefe da aquicultura da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. Esse programa, cientista-chefe, é um programa do governo do estado do Ceará que traz pessoas que têm experiência profissional e acadêmica para ajudar a gestão pública em determinadas áreas. Existe o cientista-chefe de recursos hídricos, cientista-chefe na área de saúde, de segurança, na área social, e o cientista-chefe na área de aquicultura. Então, dentre outros trabalhos, eu tenho atuado como cientista-chefe da FUNCAP e, assim, gostaria de me apresentar, né? Já foi relatado aqui um pouco do meu histórico e eu estou bem ansioso para passar aqui para vocês. E nossa apresentação ela vai ter 3 etapas. A primeira parte, eu vou falar sobre a produção de pescado, não é? De forma geral, e aí já cito os novos negócios que eu venho trabalhando e pesquisando, né? Os novos negócios a partir do pescado. Na segunda parte, aproveitando que vocês estão fazendo essa viagem na Semana de Engenharia de Pesca, eu gostaria de convidá-los a viajar um pouco com várias histórias da aquicultura que eu tive o prazer de ter na minha carreira. E aí, na minha carreira, eu tive a oportunidade de estar em todos os estados do Brasil e em mais de 30 países. E eu trago alguma dessas histórias que eu vivenciei para que vocês vejam vejam isso como inspiração para a carreira de vocês. E a terceira parte são 10 coisas que você deve fazer para ser um profissional de sucesso na aquicultura. Eu tenho certeza nas minhas palestras, eu vejo muitas inquietações dos alunos, de vários profissionais, e a gente tentou juntar alguns elementos para que vocês se sintam mais seguros dentro do curso de vocês e da profissão que vocês escolheram, tá bom? Então vamos lá. Na primeira parte, na produção de pescado, e aí eu abro com uma frase que eu falei para o meu pai quando eu fui fazer engenharia de pesca no ano de 1988, né? Eu disse, pai, vou fazer engenharia de pesca. Alguns hoje já na engenharia de aquicultura. E a surpresa que meu pai teve e que talvez muitos dos pais de vocês ou avós de vocês ou pessoas que convivem com vocês têm, né? Você vai fazer o quê? O que é engenharia de pesca? Hoje muita gente já sabe o que é, mas naquela época, quase 30 anos atrás, era muito difícil, né? Meu pai chegou a perguntar, você vai construir prédio para peixe? E aí eu tive que explicar o que era engenharia de pesca, quais eram as áreas da engenharia de pesca, e ali ele disse, ok, você vai trabalhar com produção de alimentos, então se dedique à sua profissão, que é uma profissão que tem bastante futuro. E aí nós relatamos aqui para vocês, o secretário Davi relatou alguns dados do SOFIA, que acabou de sair em junho último, né?
mas eu relato para vocês como está essa produção de pescado, o que é este negócio do pescado. Então, o software foi publicado agora em 2020, da FAO, e com dados relativos a 2018, né? Há uma defasagem sempre de 2 anos. A produção mundial de pescado foi de 178 milhões de toneladas. Destes 178 milhões, a pesca representou 96 milhões e a aquicultura 82 milhões. Então, do total da produção de pescado, a pesca ainda tem 54%, a aquicultura 46%. Porém, quando a gente pega a produção de pescado para consumo humano, aí as coisas já se invertem. Nós temos uma parte da produção de pescado que não é utilizada para consumo humano. É utilizada para farinha, para óleo e outros usos. Então, das 178 milhões de toneladas, 156 milhões de toneladas são para consumo humano. E aí, a pesca representa 48% e a aquicultura 52%. Ou seja, mais da metade do que se come de pescado no mundo já tem origem na aquicultura. Então, eu vou relatando esse primeiro momento para que vocês vejam a tendência em relação à produção de pescado. As projeções da FAO, nós temos aqui que em 2018, são esses círculos de baixo, nós acabamos de relatar 52% do que é consumido de pescado já é de origem da aquicultura. E a FAO estima que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, esses 52% se transformarão em 59%. Ou seja, a tendência é que cada vez mais o que se consome de pescado seja de origem da aquicultura e não de origem da pesca. Isto é muito natural. Quando a gente compara com outras carnes, principalmente, você não caça mais boi, você não caça mais frango, você não caça mais os suínos, você cria. No caso do peixe, a gente ainda caça, a gente pesca. E a pesca tem a sua importância socioeconômica enorme. Então, nós ainda vamos continuar a pescar. Mas quando se espera o aumento da produção de pescado no mundo, não há dúvidas de que este aumento será suprido pela aquicultura. Não existem grandes estoques pesqueiros escondidos ou a serem descobertos nos oceanos, mundo afora. Porém, a aquicultura cada vez mais vem melhorando suas produtividades e é daí que virá o aumento da produção de pescados no mundo. Outro dado interessante para se destacar é que ainda 90% da produção de aquicultura está concentrada na Ásia. Então, a aquicultura ainda é essencialmente asiática. Porém, os outros continentes já vêm demonstrando crescimento e o continente americano já é o segundo lugar. Nos últimos 20 anos, as Américas ultrapassaram a Europa e hoje é a segunda região de maior produção aquícola no mundo, com um pouco mais de 4%. Quais são os principais organismos aquícolas cultivados? Eu falei anteriormente que a produção da aquicultura foi de 82 milhões de toneladas, mas isso se refere especificamente aos animais cultivados. Quando a gente insere a produção de algas, estes 82 milhões se transformam em 114,5 milhões de toneladas. Então, os organismos aquáticos mais cultivados são os peixes, com 54 milhões de toneladas, depois as algas, com 32 milhões de toneladas, depois os moluscos, com 17 milhões, e os crustáceos, com 9 milhões de toneladas. Quando a gente vê o gráfico da direita e transforma isso em valores econômicos, nós vemos que a aquicultura gira algo em torno de 260 bilhões de dólares. Então, é este o negócio do pescado via aquicultura que vocês estão estudando, que nós temos oportunidade de trabalhar, vocês mais para frente, e nós já estamos trabalhando com isso. Um mercado de mais de 260 bilhões de dólares. Novamente, os peixes são os organismos mais valiosos, com quase 140 bilhões de dólares, mas em segundo lugar, em relação à importância econômica, estão os crustáceos, com 70 bilhões de dólares. Se vocês verem, em relação à quantidade produzida, os crustáceos estão em quarto lugar, mas em valores econômicos estão em segundo lugar, porque os crustáceos têm um maior valor
médio econômico, perfeito? E aí, como a piscicultura e a criação e os peixes são os organismos mais cultivados, também a gente faz um recorte mais detalhado. Nós temos que 87% da produção de piscicultura é de peixe de água doce e somente 13% é de peixe marinho. Então, os organismos mais cultivados são os peixes e, dentre os peixes, são os peixes de água doce. Então, no mundo, é isto que nós temos. Quando a gente vê a questão dos valores, a gente vê que os peixes marinhos possuem um valor mais elevado, né? Não mais elevado no valor absoluto, mas proporcionalmente. O valor médio do peixe marinho é maior. Vocês veem, 13% na produção é de peixe marinho, porém, em termos de valores econômicos, esses 13% chegam a 25%. Então, é importante que vocês saibam isso daí, porque eu tenho um grande desafio aqui para o Rio Grande do Norte e um questionamento e uma provocação de que a gente deve atuar aí no Rio Grande do Norte. Na semana passada, eu estive ministrando uma aula para o pessoal da UFRN e já fizemos essa discussão e esse desafio e essa provocação, né? Lamentavelmente, eu acredito que o secretário não possa ter continuado, deve ter inúmeras atribuições, mas eu vou deixar a provocação aqui para que vocês levem dentro da UFESA, dentro da UFRN, dentro do estado do Rio Grande do Norte, a pensar um pouco mais com carinho sobre a importância desses números. Quando a gente traz esses dados para a produção brasileira, o responsável pela estatística de aquicultura no Brasil é o IBGE, e os últimos dados do IBGE foram de 2019, relativos a 2018. Muito em breve o IBGE deve estar divulgando os dados de 2019, mas como ainda não divulgou, eu apresento aqui para vocês. A aquicultura de água doce representou 519 mil toneladas e a aquicultura marinha 60 mil toneladas. A aquicultura de água doce no Brasil essencialmente é piscicultura. Nós praticamente não temos outros organismos de água doce sendo cultivados. Temos, mas ainda é muito irrelevante. Então, a gente considera basicamente a piscicultura. Na questão da aquicultura marinha, das 60 mil toneladas, nós temos 46 mil toneladas de camarões e 14 mil toneladas de moluscos, ostras, mexilhões e vieiras. Ok? E aí a gente entra dentro do estado do Rio Grande do Norte. A piscicultura no Rio Grande do Norte chega a menos de 2.500 toneladas. Já a carcinicultura atinge quase 20 mil toneladas. Esses dados, a Peixe BR, que é a Associação Brasileira de Piscicultura, em relação à criação de peixe, tem dados maiores, e a ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão, também tem dados maiores, mas eu utilizo os dados oficiais, que são os dados do IBGE. Então, nós temos um grande destaque no Rio Grande do Norte, que é a criação de camarão. E nós temos um péssimo destaque, que é a questão da baixíssima produção de peixe cultivado, ao contrário do que ocorre no Brasil e no mundo. Então, aqui eu começo a fazer essa discussão. Com relação aos dados do IBGE, simplesmente não há registro oficial da produção de alevinos no estado do Rio Grande do Norte. A gente sabe que existem produtores de alevinos, mas isto é tão pequeno que sequer é captado pelo IBGE. Então, é o único estado do Brasil que não tem a produção de alevinos em dados oficiais do IBGE até o ano de 2018, que foi publicado. E a engorda de 2.400 toneladas. E aqui temos uma notícia boa. Apesar da produção de piscicultura de água doce ser ínfima, já foi um aumento de 10% em relação a 2017. Então, pode ser que o Rio Grande do Norte esteja começando a acordar um pouco sobre a importância da piscicultura de água doce no estado. A piscicultura do Rio Grande do Norte é a 22ª do Brasil. Então, isso não deveria ocorrer. É o que eu digo, é um desafio, é uma discussão que eu quero travar aqui com vocês. Fizemos isso com o pessoal da UFRN. Eu estou sendo professor do curso Novos Caminhos, da Piscicultura Comercial Novos Caminhos, também com o pessoal lá da Escola de Jundiaí.
Então, temos feito essa discussão e gostaria de a gente debater isso. Então, tem 2.400 toneladas, é muito pouco, e a 22ª do Brasil. E desta produção, praticamente toda é de tilápia. Esses outros peixes têm uma produção irrelevante e certamente deve ser de algum produtor individual. Quando a gente vê a questão de tilápias, também o Rio Grande do Norte fica muito atrás, é a 15ª do Brasil. E esses são os municípios que têm uma maior representação. Nísia Floresta, com 650 toneladas, Tibau do Sul, com 620. Então, de forma geral, é uma produção muito pequena no estado. Por outro lado, e totalmente ao contrário, o grande destaque nacional na produção de camarão marinho cultivado, é exatamente o estado do Rio Grande do Norte. É a maior produção de pós-larva do país, com quase 7 bilhões de unidades, e a maior produção de engorda, com quase 20 mil toneladas, sendo um aumento de 28% em relação a 2017. Então, o desafio é como a gente pode transformar a piscicultura do Rio Grande do Norte também num destaque como é a carcinicultura. Se não, obviamente, puxando a liderança, porque aí tem outros estados mais vocacionados, mas pelo menos tirando esta produção insignificante que o estado do Rio Grande do Norte tem. Em relação à carcinicultura no Rio Grande do Norte, esses são os municípios com maior produção. Pendências é a maior do estado e o município com a maior produção de camarão marinho cultivado do país. Tá? Repito, segundo os dados oficiais do IBGE. E aí a gente, dito essa situação e esse passeio pela situação atual da produção de pescado no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte, nós começamos a adentrar no tema seguinte. No mundo, ocorreu um recorde no consumo de pescado. A cada 2 anos que a FAO publica o SOFIA, este recorde é batido. Tá? E o último recorde foi de 20,5 quilos por habitante no ano de 2018. E o que está ocasionando o aumento desse recorde? A FAO acredita que, primeiro, o aumento na produção via aquicultura. A aquicultura está aumentando a sua produção cada vez mais. O desenvolvimento tecnológico que está proporcionando o aumento dessa produção via aquicultura. O aumento da renda, de forma geral, nos países em desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um grande aumento de renda em países em desenvolvimento e este aumento da renda proporcionou que a população consumisse mais bens e serviços e, dentre esses bens e serviços, o consumo de alimentos e, por sua vez, o consumo de pescado. Também a redução das perdas e desperdícios. É estimado que cerca de 35% da produção de pescado é perdida. E isso vem diminuindo esse desperdício e aí vem aumentando o consumo. E, por fim, o aumento da percepção dos benefícios do pescado para a saúde. As pessoas vêm tendo noção de que precisam comer alimentos mais saudáveis e consideram o pescado um alimento saudável. Então, esses 5 fatores vêm justificando ano a ano o recorde no consumo mundial de pescado. E aí a gente começa a adentrar dentro do tema que nos propuseram para essa palestra, né? As inovações tecnológicas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que são inovações tecnológicas. E a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identificou 4 tipos de inovação. As pessoas às vezes pensam que inovação é só um equipamento eletrônico, mas não. A inovação ela pode ser de produto, de processo, de marketing e organizacional, segundo a OCDE. Então, quando você introduz um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, você está fazendo uma inovação de produto. Mas, da mesma forma, quando é com processo, estratégias de marketing ou organizacional, isto também é inovação tecnológica. E para que serve a inovação tecnológica? Inovação tecnológica serve para gerar vantagem competitiva. Não é outra coisa, não é altruísmo, é simplesmente para gerar vantagem competitiva. E aí nós temos que verificar como essas vantagens competitivas se conseguem ser linkadas com a nossa atividade.
é o que eu venho fazendo nos últimos 4 anos. Eu já tinha o doutorado na área de aquicultura e resolvi fazer um novo mestrado, dessa vez em administração. Quando eu fui fazer o mestrado em administração, me deparei com toda essa questão das inovações tecnológicas e da revolução informacional. E aí, as inovações tecnológicas, eu comecei a pesquisar e verifiquei que elas têm 3 pilares. O primeiro pilar, a inteligência artificial, é o aprendizado da máquina. O segundo pilar, o Big Data, a grande disponibilidade de dados que nós temos hoje em dia. E o terceiro pilar, a internet das coisas. São esses objetos da vida cotidiana que são conectados à internet. Então, esses são os 3 pilares da inovação tecnológica. Já vimos o que é inovação, já vimos para que serve e já vimos os 3 pilares. E aí, a gente cai com esses 3 pilares no que é chamado da revolução informacional ou a revolução 4.0 ou a quarta revolução industrial, que este termo já está sendo ultrapassado, já se vem falando na indústria 5.0, porque também, muito em breve, nós vamos ter o advento do 5G. E este 5G, a promessa desse 5G é de que essas inovações vão se multiplicar enormemente. Mas enquanto a gente não tem ainda, nós falamos sobre a quarta revolução industrial. São fábricas e fazendas inteligentes, já trazendo aqui para a nossa questão. Eu disse quando eu fui fazer o mestrado, acabei me tornando um garimpeiro de inovações tecnológicas para a aquicultura. Eu comecei a pesquisar o que vinha sendo feito no mundo de inovação tecnológica aplicada à aquicultura, e é isso que eu venho trabalhando nesses últimos 4 anos. Quais são os impactos dessas mudanças da Revolução 4.0, da Revolução Informacional, da Indústria 4.0? Isso não está claro ainda. O que se sabe é que muitas tecnologias serão extintas e novas serão criadas. Eu dou um exemplo muito claro na questão do cultivo de camarão, aí tão importante para o Rio Grande do Norte. O sistema tradicional é o sistema semi-intensivo. Esse sistema tende a desaparecer em pouco espaço de tempo, porque nós temos hoje 2 novos caminhos para a cassinicultura. O cultivo super intensivo, e aí o Rio Grande do Norte tem a empresa de ponta do país, que trabalha com o cultivo super intensivo, e temos também uma tendência de um cultivo semi-extensivo. Pelo problema da mancha branca, os produtores diminuem muito sua densidade de estocagem, porém baixam seus custos, utilizam pouca ração, têm mais baixa produtividade, mas a lucratividade muito boa. Então, é uma nova tendência e um exemplo de que algumas tecnologias serão extintas e outras serão criadas. Mas, principalmente, novos modelos de negócio serão criados. Daqui a pouquinho eu vou relatar para vocês alguns desses novos negócios. E aí, vocês que são estudantes, ou nós profissionais, nós teremos que nos adaptar. O importante é que a gente esteja disponível e preparado a essas mudanças. A primeira vez que eu fiz uma palestra com esse tema foi no AquiShow, há 3 anos ou 4 anos atrás, e ao término da palestra eu ouvi uma pergunta que foi: Felipe, ok, realmente a gente compreende que essa revolução está aí, porém você acha que o Brasil está preparado para essa revolução? Ora, essa revolução não vai esperar ninguém se preparar, né? Ela chega e atravessa que nem a pandemia. A pandemia ninguém estava preparado para ela e acabou se preparando. Então, é interessante que a gente comece a se preparar, porque ela já está aí, ela não vai pedir licença para entrar, né? E aí eu relato para vocês alguns dos novos negócios. E aí, este primeiro novo negócio, aí no slide à esquerda, a menininha com um óculos de realidade virtual, eu disse a vocês que eu tive a oportunidade de estar em mais de 30 países, com experiências muito ricas. E eu sempre, quando falava nas minhas palestras, dizia que eu gostaria muito que vocês conseguissem ver o que eu vi com os meus olhos. E hoje isso é plenamente possível pela realidade virtual. Vocês conseguem ir num cultivo de salmão na Noruega, estando dentro da sua sala de aula em Mossoró,
ou dentro da sua casa. Então, a realidade virtual permite isso daí. No slide de cima, nós temos os peixes robôs. Mas peixe robô para quê? Peixe robô pode medir e monitorar a qualidade de água. O peixe robô pode mensurar também se os peixes têm consumido melhor aquela ração ou se estão deixando essa ração escapar. Então, são exemplos de novos negócios que a gente relata aqui, que podem parecer coisa de outro mundo, mas que já vêm sendo executadas mundo afora. No slide de baixo, nós temos sistemas de aquaponia que estão sendo desenhados por meio da impressão 3D. Então, a impressão 3D também vai possibilitar a inserção de vários novos negócios em relação à aquicultura e pesca, por que não dizer? Eu cito outros exemplos de novos negócios também. Esse primeiro, aqui à esquerda, os robôs submarinos. Um dos grandes problemas no cultivo de tanque-rede é exatamente limpar as telas. É um trabalho duro, um trabalho difícil para mergulhadores e para as pessoas que fazem isso, mas isso é plenamente possível fazer com robôs submarinos, os ROVs. Então, já existe tecnologia para isso. Na Noruega, já existe tecnologia de um raio laser dentro das gaiolas que consegue atingir o piolho do salmão sem afetar o peixe. Então, isso são novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Os drones, depois de 25 anos de carreira, eu fui numa fazenda e pela primeira vez eu tive a oportunidade de ver uma fazenda de cima por meio de um drone. Então, é uma atividade altamente revolucionária. Você pode diminuir os custos de levantamento topográfico, de vigilância. Então, os drones estão aí com uma inovação que pode muito bem ser aplicada. Mas, como eu disse a vocês, no meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho publicado algumas dessas inovações e eu relato aqui, porque muitos podem pensar que isso é coisa de outro mundo, que isso é coisa da China, que isso é coisa da Noruega, dos Estados Unidos, de países desenvolvidos. E aí eu cito uma inovação que é a NG Pesca Rádio Web, feita por alunos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no interior da Bahia. Uma inovação de comunicação, de comunicação de alunos com professores, com profissionais, né? Nós tivemos diversas lives, diversos eventos como esse, feito por alunos como vocês estão fazendo aí na UFERJ. Mas eu estava dizendo aqui no meu Facebook, eu trouxe aqui a questão da pele de tilápia sendo usada aqui no estado do Ceará, desenvolvida pela UFC, Universidade Federal do Ceará, o uso de pele de tilápia no tratamento de queimaduras, de reconstituição de alguns órgãos. Na semana passada, essa inovação ganhou um Prêmio Nacional de Medicina, 500 mil euros, e foi desenvolvida na UFC, estado vizinho aqui de vocês. Não foi na China, não foi na Noruega. Então, se é feita no Ceará, se é feito na Bahia, por que não pode ser feita na UFERJ, na UFRN, ou na Universidade Federal do Acre, ou nos institutos federais? Nós temos plena capacidade de bolar essas inovações. Eu cito somente mais um aqui, também no meu Facebook. Um dos grandes problemas que nós temos nos oceanos é a questão da poluição por plásticos. E aí já existem bolsas de plástico sendo fabricadas a partir de algas marinhas. Então, o desenvolvimento do cultivo de algas marinhas para a produção de plástico que pode substituir, tendo esse plástico biodegradável. Já relatei alguns novos negócios, né? Mas quando a gente adentra dentro da biotecnologia, isto aí, então, se expande drasticamente. O exemplo da astaxantina. A astaxantina é uma substância que ela pode ser extraída a partir da carapaça de crustáceos, né? Ela tem diversos usos. Se vocês não sabem, quando vocês vão comprar um salmão, muitas vezes vocês veem um salmão com a cor mais alaranjada e outro com a cor menos alaranjada. Aquele salmão com a cor mais alaranjada provavelmente é oriundo da astaxantina, que é um pigmento carotenoide que serve como corante natural e é inserido dentro da ração para o salmão. E aí o salmão tem aquela cor mais viva. Mas a astaxantina também tem vários usos. Medicinal, eu tive numa fazenda no interior de Israel, numa cidade chamada Eilat,
que o pessoal produzia uma microalga chamada Hematococcus pluvialis e extraía a astaxantina dessa microalga. E essa astaxantina era vendida para a China, que está usando a astaxantina no controle do mal de Parkinson e do Alzheimer. Então, essa questão da biotecnologia nos proporciona produzir poucas gramas de um produto com um enorme valor agregado. Então, os estudantes, os profissionais de engenharia de pesca têm que estar atentos a esses novos negócios, porque muitas vezes vocês se perguntam e se questionam, será que eu tenho um emprego? E muitas vezes a resposta para vocês vai estar dentro da capacidade criativa de vocês de bolar um desses novos negócios, de patentear esses novos negócios, e isso vai se transformar no negócio da vida de vocês. Enfim, terminamos a primeira parte, eu vou relatar aqui e levá-los a viajar comigo dentro de algumas histórias da aquicultura. A primeira história que eu relato é quando eu me formei em 1994 e fui morar no interior do Ceará, numa cidade chamada Acaraú, que tem ainda a tradição enorme de produção de lagosta. E aí eu cheguei propondo o cultivo de tilápia. E aí a resposta que eu ouvi foi, doutor, nós não gostamos de peixe de água doce. Qual foi a minha reação? Foi de que, ok, mas de dinheiro vocês gostam? E aí eles disseram que sim, de dinheiro a gente gosta. Eu digo, então hoje tem tecnologia para produzir peixe de água doce, a tilápia. Vamos produzir, vocês ganham dinheiro, depois vocês compram o peixe marinho ou fazem o que vocês acharem melhor com o dinheiro que vocês ganharem. A associação que eu dava assistência técnica topou, e depois de um ano, essa associação produziu 120 toneladas de tilápia, num período em que as pessoas não gostavam de peixe de água doce, tinham muita relutância em comer o peixe de água doce. Quase 30 anos depois, o Ceará se transformou no maior consumidor de tilápia do país. E hoje, qualquer pessoa que visite Fortaleza pode ir em qualquer barraca da Praia do Futuro ou da Beira-Mar, que você pode escolher se você quer comer o seu pargo ou se você quer comer a sua tilápia. Mesmo o estado do Ceará tendo perdido muito a produção de tilápia, o hábito de consumir pescado de água doce foi desenvolvido e é um grande consumidor. Vários estados do Brasil produzem para vender para o Ceará. Então, se este for um fator que o Rio Grande do Norte não quer produzir a tilápia ou outro peixe de água doce, eu relato isso para que vocês verifiquem que as coisas mudam. Uma segunda história que eu trago a vocês é sobre a importância social da aquicultura. Na mesma cidade havia, dentro dessa associação, uma pessoa, um integrante da associação que bebia muito. E ele bebia, perdia o seu trabalho, sua função. O pessoal da associação acabou colocando-o para fora e ele veio a falecer. E um belo dia, eu estava jogando sinuca num barzinho lá perto e uma jovem senhora estava observando e quando eu fui sair, ela me parou, perguntou se eu era o Felipe, eu disse que sim, e ela veio me dizer que era a viúva do integrante da associação e que ele teria relatado para ela antes de morrer que se ele tivesse tido a piscicultura antes da bebida, ele não teria se entregue à bebida. E aí isso pode parecer piegas ou uma historinha, mas eu vivenciei isso para mostrar que gerando trabalho você consegue dar dignidade. E a piscicultura e a aquicultura, de forma geral, consegue proporcionar isso. No ano de 2012, eu estive em Israel, como eu relatei, e estive em Jerusalém. Fui apresentar a minha tese de doutorado lá, no Encontro Mundial de Tilápia, e ao término da palestra, um grupo de 3 ou 4 pessoas me procurou perguntando se eu não lembrava deles, e eu imaginei que havia alguma confusão, mas ele disse, não, enquanto você era secretário de Aquicultura, quando nós tínhamos o Ministério da Pesca, ou então o Ministério da Pesca ajudou o governo da Palestina com um projeto de piscicultura, e que ele queria me convidar para eu ir lá. Na época eu estava trabalhando na FAO, eu não tive autorização de ir até aos territórios palestinos, mas, muito curioso, eu perguntei se eles não tinham problema com os israelenses lá, na questão da guerra, de coisas desse tipo. Ele disse não. Onde há trabalho, há dignidade, como eu relatei. E onde há dignidade não precisa ter guerra. E foi a primeira vez que eu vi
a aquicultura como um instrumento de paz. Então, eu relato isso para vocês, para formar a opinião de vocês, para que vocês pensem a importância que tem esta atividade que vocês estão estudando. Ainda lá em Jerusalém, eu conheci o Israel Sni, que é esse senhor que já deve ter seus 75 anos. Ele foi o executivo da maior empresa de cultivo de tilápia do mundo. Hoje ele está aposentado, montou uma nova empresa com o cultivo super intensivo de tilápia. Os filhos tomam conta. E com o Israel Sni, eu aprendi uma coisa muito importante. Ele disse claramente: Felipe, aquacultura é cultura da água. Então, você cria a água, você tem que deixar a água em boas condições. Depois disso, você bota o organismo, seja o peixe, seja o camarão ou qualquer outra. Então, reforça a importância de que a aquicultura tem que ter um meio ambiente sadio, controlado, porque o organismo que está sendo criado, ele precisa de uma água boa. Em relação à parte econômica, eu já citei a vocês aqui, 260 bilhões de dólares é o negócio da aquicultura. A The Economist, para quem não sabe, é uma das revistas mais importantes de economia do mundo, é inglesa, colocou a Revolução Azul, como a aquicultura é chamada, a promessa do peixe cultivado. E aí, existe um dado, o secretário Davi até relatou, no comércio mundial de carnes, mais da metade do que se vende internacionalmente de carne já é de pescado. 50,3% do comércio internacional de carnes é de pescado. É mais do que a carne de boi, de suíno e de frango juntos. Você vê aí na palestra, o vermelho é boi, o verde é suíno e o amarelo é frango. Os três juntos não chegam ao que é o pescado. Então, quando vocês tiverem dúvidas se estão num bom negócio, se estão estudando uma área promissora, pensem nessas histórias que eu estou relatando para vocês. Por fim, na questão de uma outra grande virtude, que a aquicultura é uma das melhores ferramentas na luta contra a fome e a pobreza. É um privilégio muito grande você estar trabalhando, estudando um negócio que é um grande negócio econômico de 260 bilhões de dólares, ao mesmo tempo que é uma grande ferramenta contra a fome e a pobreza. Muito poucas atividades têm esse privilégio como nós temos. Então, nós temos quase 800 milhões de pessoas com fome, 360 milhões de pessoas com sobrepeso, 140 milhões de pessoas com obesidade. Então, seja pela fome, ou pelo sobrepeso, ou pela obesidade, comer pescado faz bem à saúde. E aí nós temos vários tipos de aquicultura que acabam com a fome. Muitas vezes, a aquicultura não é só para ganhar dinheiro, mas ela consegue fazer com que aquela família que tenha seu cultivo de peixe integrado com frango, com horta e outros tipos de cultura, esta família não tenha mais fome. E aí é um desafio que a gente tem para trabalhar na nossa atividade. Essa foi a viagem que eu passei para vocês, algumas das viagens da minha carreira, e aí a gente entra na terceira e última parte da apresentação, e aí eu sempre vejo que os alunos ficam muito ansiosos com isso daí, e eu espero que vocês façam bom uso, porque essas 10 coisas foram construídas, foram aprendidas em 26 anos de carreira. É a minha opinião, obviamente, eu não sou dono da verdade, mas eu não tenho dúvida, com a experiência que eu tenho, que se vocês fizerem essas 10 coisas, certamente vocês vão ter sucesso na carreira de vocês. A primeira coisa, estudar. E aí vocês podem rir, ora, sim, estudar. O melhor que você puder. E sempre. A gente sabe que esse novo mundo, com a realidade virtual, proporciona que muitas vezes as pessoas não estudem, consigam fazer prova de uma ou outra maneira, mas lembrem que quem estuda sempre ganha. Não há uma deficiência, uma desvantagem em estudar. Eu relatei para vocês que mesmo depois de eu ter um doutorado, eu voltei e fiz outro mestrado. E certamente vou fazer um outro doutorado ou um outro MBA. A pessoa não pode parar de estudar. Então, as pessoas que estão fazendo um curso técnico, façam um curso superior. Os que estão no curso superior, procurem um mestrado, procurem um doutorado. Nunca parem de estudar, estudem sempre o melhor que vocês puderem.
A segunda coisa para os estudantes que eu recomendo, estagiar. Estudar, estagiar. Separem um tempo da vida de vocês para estagiar. Eu sou um profissional e um ser humano que sempre gostou muito também de tomar uma cervejinha, de brincar, de sair. É plenamente possível você estudar e se divertir. Então, coloquem no tempo de vocês o estudar, o brincar, o estagiar. Eu sei que é difícil, a burocracia para conseguir um estágio pela universidade é difícil, o tratamento que muitas empresas dão para os estudantes muitas vezes não é um tratamento digno, mas mesmo assim, aprender é estagiar, é pé na lama, porque vocês vão precisar aprender dentro da atividade que vocês querem. Uma terceira dica, aprendam inglês e espanhol o mais rápido possível. A época em que eu era aluno, falar inglês era diferencial, e isso me ajudou muito, né? Era diferencial, hoje não é mais, hoje é obrigação. Se você quer ser um profissional de gabarito, de alto nível, vocês têm que aprender inglês e espanhol. E hoje também tem uma grande vantagem, é muito mais fácil você aprender inglês e espanhol. A maior parte desses jogos eletrônicos que se tem por aí, Minecraft e todos os outros, é em inglês. Então a meninada já começa falando mesmo sem ter um estudo formal, né? Então, fazer negócio no mundo é inglês, fazer negócio na América Latina é espanhol. Então aprenda o inglês e espanhol o mais rápido possível. Tem um quarto. Se na minha época o diferencial era falar inglês, agora o diferencial é falar chinês, mandarim. Ah, Felipe, mas aí é difícil demais. Eu digo, eu sei que é difícil demais. Eu tive na China em 2009 e lá eu estive com o pessoal da embaixada, né, e eles relatavam para mim quanto é difícil falar o chinês. Mas eu estou dizendo que aqueles que querem ter o diferencial aprendam o chinês. A China, como eu mostrei no início, o continente asiático, responde por quase 90% da agricultura no mundo. 70% é na China. Ora, se tem um país que tem 70% do negócio que vocês estudam, que nós trabalhamos, quem souber falar chinês tem um diferencial. Seja para fazer negócio com ele, seja para ir trabalhar lá. Eu costumo dizer que a China é a Disneylândia de quem trabalha com agricultura. Quando eu estive na China em 2009, eu visitei uma empresa que só esta empresa tinha mais de 1.500 produtos a partir de pescado. 1.500 produtos a partir de pescado. Eu acredito que o Brasil todinho não tem 1.500 produtos a partir de pescado. Então, falar chinês ou mandarim é diferencial. Uma quinta dica muito importante. Definir o que você quer profissionalmente. Vocês estão fazendo engenharia de pesca? Normalmente, a engenharia de pesca tem 3 áreas. A pesca, a aquicultura e a indústria, o beneficiamento. Então, definam o que você quer. Quer aquicultura? Você quer a cassinicultura? Você quer a piscicultura? Você quer a piscicultura ornamental? Você quer a algicultura? Comecem a definir profissionalmente o que você quer. Mas, Felipe, eu sou muito novo, eu não sei o que é que eu quero ainda. Então, comece a ver o que você gosta de fazer, o que te dá mais prazer de fazer, de estudar. E aí já vai ser um bom indicativo. E tem um outro caminho. O que você não gosta de fazer? Quais são as suas limitações? Eu dou um exemplo para vocês meu. Eu tenho uma grande limitação. Eu não tenho habilidade manual. Então, eu sempre soube que eu não poderia trabalhar trabalhos manuais. Por outro lado, eu tinha uma grande vantagem que eu tinha uma facilidade nas questões de gestão. Então, eu juntei isso daí. Então, procurem saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. A partir do momento que vocês consigam definir isso, vocês conseguem focar na carreira de vocês e conseguem ter o sucesso mais rápido. Aqueles que querem ser professor, pesquisador, tem uma boa quantidade de alunos que querem ser professor e pesquisador. E aí só existe uma maneira para você ser professor ou pesquisador. Aprenda a escrever artigos. Você vai precisar escrever artigos, publicações, fazer mestrado, fazer doutorado, para que você seja um professor ou pesquisador. Então, essa dica é específica para aqueles que querem chegar na carreira acadêmica. Um outro dá uma recomendação muito importante. Se você quer ter o seu negócio,
ou você quer gerir o negócio dos outros, ser o executivo de alguma empresa de aquicultura, você vai ter que aprender a gerir negócio. E para gerir negócio, você vai ter que aprender ferramentas de gestão, né? No meu caso, eu fui fazer o MBA em gestão empresarial, depois fiz o curso de administração e depois o mestrado em administração. Não que vocês precisem fazer tudo isso, mas vocês vão precisar ter conhecimento sobre ferramentas de gestão. Perfeito? Mas aí você diz, não, eu não quero ser o dono do meu negócio, eu não tenho vocação para ter o meu negócio, eu não sou empreendedor, mas eu gostaria de trabalhar numa empresa de aquicultura. E aí, para você trabalhar numa empresa como engenheiro de pesca, engenheiro de aquicultura, você não vai ser contratado pelos seus belos olhos. Você vai ter que mostrar por que o dono da fazenda ou o executivo da fazenda lhe contrataria. Então, você vai ter que aprender a diminuir custo. O negócio ele tem que ter menos custo e aumentar a receita. Então, você vai ter que aprender também ferramentas de gestão para que você mostre que vale a pena para o dono da fazenda ou do executivo da empresa lhe contratar, que lhe contratar é um bom negócio. Então, prestem bem atenção nas questões das ferramentas de gestão, que, lamentavelmente, a gente praticamente não vê dentro das universidades. Né? A gente vê, quando vê muito pouco. Eu, na UFC, eu fui formado na engenharia de pesca da UFC, o segundo curso mais antigo do país. Praticamente a gente não viu nada de gestão, viu 2 disciplinas de economia, viu 1 de administração e nada mais. Então, procurem se aperfeiçoar com essas ferramentas. A 9ª questão é trabalhar sustentabilidade. Não existe outra forma de aquicultura que deva ser trabalhada. Se um aquicultor, e aí é importante que vocês saibam que a sustentabilidade ela é um tripé, é a triple bottom line. Né? São 3 dimensões: social, econômica e ambiental. Então, uma aquicultura de sucesso, ela tem que trazer benefícios sociais, ela tem que ser economicamente viável e ela tem que ter responsabilidade ambiental. Na época que a gente estava no Ministério, a gente ajudou na formação do grupo de sustentabilidade, que se transformou num grupo de sustentabilidade coordenado pela Unesp, lá de São Paulo, o professor Wagner Valente, a professora Janaína Kipara, pesquisadora da Embrapa. Há um grupo hoje que trabalha sustentabilidade na aquicultura. Então, nós devemos perseguir, não devemos pensar uma aquicultura simplesmente que ganhe dinheiro e tenha conflitos sociais e ambientais. Não podemos ter o altruísmo de querer uma atividade socialmente muito importante, mas que não faz ganhar dinheiro. E da mesma forma que economicamente ganhe dinheiro, seja socialmente importante e prejudique o meio ambiente. Então, esse entrelaçamento tem que ser trabalhado por vocês. Por fim, ter uma visão e atitudes humanas, de empatia, de respeito, isso também pode parecer piegas, mas certamente vocês já se depararam com colegas chutando sua canela, com vários problemas no mundo. Né? Eu tinha um professor de marketing no MBA que ele dizia: o mundo é mau. Existem pessoas que, lamentavelmente, elas chutam canela, elas puxam tapete, elas querem subir por cima dos outros e a gente se depara. E se vocês ainda não se depararam, certamente vão se deparar. Então estejam preparados para isso e não sejam assim. Né? A gente está vendo nessa pandemia toda a revolução que está passando esse mundo. E nós estamos vendo que esse mundo precisa de mais empatia, de ter atitudes humanas, de um ajudar o outro. Nós só temos esta chance de conseguirmos atuar com mais empatia. Né? É uma grande chance e a gente não pode desperdiçar. Então, quando você puder ajudar seu colega, ajude. Quando puder ajudar seu professor, quando puder ajudar qualquer ser humano, isso deveria ser tão natural. E hoje a gente vê tantos conflitos tolos por vaidade ou por dinheiro. Então, é uma recomendação que eu estou. Também um diferencial aquelas pessoas que, ao contrário dessas que eu falei, elas sempre estão dispostas a ajudar, sempre estão dispostas a fazer o bem. Como é bom a gente encontrar pessoas assim. Para terminar aqui a nossa apresentação, eu cito algumas informações sobre as mulheres na aquicultura. Quando eu entrei na engenharia de pesca, era uma turma de 30, tinham 3 mulheres. Né? Hoje, a FAO publicou no SOFIA
que no mundo 59 milhões de pessoas trabalham com a pesca e a aquicultura. 59 milhões de pessoas. Quase 40 milhões desses daí são na pesca. E 12% desses 40 milhões são mulheres. No caso da aquicultura, são mais de 20 milhões de pessoas no mundo que trabalham com aquicultura. E 20% são mulheres. Então, a participação das mulheres vem aumentando cada vez mais. E aí eu fiz uma pesquisa, talvez alguns de vocês tenham respondido, entre o dia 10 e 30 de junho, o último de 2020, e eu tive uma grata surpresa. Foram 900 respostas que eu recebi, que disseram o gênero. E aí, mais de 52% dessas respostas, essa pesquisa foi direcionada para alunos de engenharia de pesca, de engenharia de aquicultura, etc. Então, mais da metade, 52,2%, já era de mulheres, né? Então, é uma tendência que a gente tem de que as mulheres estão conquistando seu espaço muito, talvez não na velocidade que mereçam, mas muito rapidamente estão ocupando esse espaço, e as mulheres têm direito a ocupar o espaço que elas quiserem, né? É muito importante a gente ressaltar isso e torcer para que cada vez mais nós tenhamos mulheres trabalhando na aquicultura. E aí eu cito algumas mulheres que eu encontrei na minha carreira, de forma de homenageá-las, né? A Jesus, lá na Federal Rural da Amazônia, a Beth Guzmão, lá no Amazonas, a Ana Abreu, do Sebrae, no Pará. Aqui na região Nordeste, hoje, a Juliana Lopes é a coordenadora de aquicultura em Águas da União do Ministério da Agricultura. A Jeane é uma técnica em aquicultura, que agora está fazendo engenharia de aquicultura, já tem a empresa dela de consultoria na área de camarão. A professora Alessandra Farias coordena a engenharia de pesca da UFC. Na região Centro-Oeste, que está lá em Brasília, a Nilma Costa é a executiva do Sebrae Nacional, tem dado um enorme apoio à piscicultura, à aquicultura. A Ilse, que inicialmente trabalhou em Goiás, hoje está em Rondônia. A professora Luciane Esperandi, lá do IF Goiano. Na região sul, destaque aqui que eu coloquei, dentre outros, a Leila Ayashi, uma grande batalhadora que conseguiu, junto com muitas pessoas, a questão da liberação do cultivo da Capa-Figos alvarez, uma alga com enorme potencial de cultivo aqui no Brasil. A Débora Fracalós, que trabalha nutrição na Federal de Santa Catarina. A Penélope Bastos, que trabalhou comigo no Ministério, no Ministério da Pesca, hoje dá consultoria através da empresa lá, Escritório do Mar. Na região Sudeste, nós temos a Claudinha Kerber, que hoje eu brinco dizendo que é a mãe da piscicultura marinha no Brasil, um trabalho maravilhoso, produzindo garopa, produzindo bijupirá. A Maria Célia, que foi simplesmente presidente da Sociedade Mundial de Aquicultura, ela é lá da Unesp. E a Fernanda Sampaio, que foi nossa assessora no Ministério da Pesca, hoje pesquisadora da Embrapa. E isso são aqui no Brasil, porém, o período que eu tive na FAO, ocorreu um momento da nossa história, da América Latina, que grande parte dos países a aquicultura era comandada por mulheres. À esquerda nós estamos a Viviana Rios, do Paraguai, nesse gráfico de centro aqui, a Mônica Spinetti, do Uruguai, Maria Cláudia Merino, da Colômbia, mas também a Bolívia, o Equador. Vários países tinham nas mulheres as representantes de governo na aquicultura. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu reforço aqui o meu Instagram e o meu Facebook. Nessas duas redes sociais, eu tenho divulgado essas novas tecnologias, esses novos negócios do pescado, porque eu acredito que isso abre um grande leque de oportunidades de trabalho. Muitas vezes, nas minhas palestras, e muitos amigos, às vezes, me mandam mensagem dizendo que estão com dificuldade de ocupação, de emprego, tem uma baixa remuneração. A gente, uma vez ou outra, consegue ajudar, e outras vezes não. Então, eu acho que a gente pode ajudar muito mais relatando para vocês, estudantes, para os profissionais, essas novas oportunidades, este novo mundo que está por aí. E aí eu publico, eu os convido a se juntarem a mim nessas redes sociais. Muito em breve, até o final do ano, nós vamos estar lançando uma grande ação por meio das redes sociais para que a gente consiga popularizar um pouco mais isso. E tenham trabalhado também hoje um grande desafio, que é criar um centro de identificação, desenvolvimento
e disseminação dessas novas tecnologias, o que eu batizei de Inováqua, né? E aí nós estamos avançando com isso para tentar implantar isso aqui no Ceará, mas não é exclusivo, pode ter no Rio Grande do Norte, pode ter em qualquer estado, né, que tem essas funções. Então, eu agradeço a vocês, espero que o Rio Grande do Norte consiga desenvolver sua piscicultura, que essa palestra possa chegar aos ouvidos do secretário Davi, né? Sei que tem muitas pessoas com relação com ele, e estarei aqui à disposição para tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa que vocês achem necessário, e novamente agradeço a oportunidade pelo convite, estou aqui à disposição. Bem, muito obrigado, doutor Felipe. Foi, sem dúvidas, uma excelente palestra, maravilhosa, com muitas informações aí, né, abrindo nossa mente para as oportunidades e para mostrar o quanto é rico o nosso curso em oportunidades, sim. Basta a gente se atrever a buscar, procurar. E nós vamos abrir... Opa, tive uma pequena interferência aqui. Nós vamos abrir agora, como já está um pouquinho tarde, para alguma pergunta, caso alguém queira, tenha alguma dúvida, alguma pergunta para o doutor Felipe. Vamos abrir rapidinho, em questão do tempo. Eu só peço licença uma coisa, não me chamem de doutor Felipe, eu sou Felipe Matias, sou Felipe, daqui a pouco vocês vão ser meus companheiros de profissão, então fiquem bem à vontade. Eu sou professor, eu fico muito tranquilo com isso. Está bem, Felipe. Alguém teria alguma pergunta? Bem, acho que como não há nenhuma pergunta, a palestra foi tão boa que, né, que não temos nem praticamente nenhum questionamento. Eu tenho uma perguntinha para o professor Felipe. Meu nome é Elton Braga, eu vou apresentar uma ferramenta logo após a sua palestra. E gostei muito, parabéns, viu? Realmente é uma honra estar ao lado de pessoas tão bem gabaritadas, né? Com tanta experiência assim. Mas eu fiquei muito interessado quando o professor falou do Inováqua, né? E eu tenho muito interesse de conhecer melhor. Eu queria que ele falasse um pouco mais em que pé está o Inováqua, se já está recebendo propostas, projetos, e como é que funciona mais ou menos. Obrigado. Ok, Otto. Olha só, o que eu venho, como eu falei, né, desde 2016, quando eu entrei no mestrado em administração, que eu fui garimpando isso daí, e eu vou relatar aqui um outro caso, né? Quando eu passei muito tempo fora do país e fora aqui do Ceará, e quando retornei para cá, trouxe uma tecnologia do cultivo superintensivo de camarão e achei que isso ia ser muito facilmente disseminado, né? Rapidamente. E não foi assim. Então, eu me deparei com uma coisa chamada barreiras para as inovações tecnológicas. Tá? Existem barreiras culturais, financeiras, de vários recursos que impedem com que as empresas, os profissionais, consigam adotar essas inovações tecnológicas. E aí eu fui sempre quebrando a cabeça e pensando como resolver esse tipo de coisa. E aqui no Ceará e em todo o Brasil, as pessoas, de certa forma, têm aquela coisa de dizer: ah, eu gostei, eu achei legal, mas eu quero ver funcionando. Né? Antes de colocar, eles querem que alguém coloque, né? Para ver se dá certo. Né? E é o ver para crer. E aí eu comecei a pensar essa ideia do centro. Né? Isso virou ideia em algumas palestras. As pessoas, de forma geral, gostam dessa ideia, mas o gigantismo estatal e acadêmico, né, a burocracia, acaba que isso não estava indo para frente. E aí eu comecei a apresentar isso na Câmara Setorial de Economia do Mar, que eu faço parte aqui no Estado, e aí essas coisas começaram a evoluir e o interesse começou a ser maior.
Em que ponto que está hoje o Inovaqua? Nós estamos finalizando o projeto físico, porque terá a parte administrativa, terá a parte de alojamentos, de capacitação e a parte do que a FAO chama de unidades demonstrativas. Como que vai funcionar isso? Eu falei aqui sobre o cultivo de camarão superintensivo. As pessoas gostam, mas ou acham caro ou não confiam, até porque a gente sabe que tem vários aventureiros. Então, nós vamos montar lá uma unidade que funcione, para que as pessoas vejam como funciona. E fazer todo o levantamento, o estudo econômico disso daí. Então, o investidor, quando ele for lá, ele vai ver funcionando, vai ver quanto custa e quanto ele ganha. E aí ele pode tomar a decisão de investir. Da mesma forma, nós vamos colocar as unidades demonstrativas de microalgas para produzir astaxantina e outros subprodutos. Nós vamos botar unidade de dessalinização e uma série de novos negócios que sejam demonstrativos e que nós vamos mostrar a parte econômica para que e patentear esse agrupamento de inovações, e aí os investidores vão ganhar porque estão investindo em inovações, mas vão ganhar porque tem as patentes dos negócios gerados. Então, essa é a ideia, né? Nós estamos na fase de finalização do projeto, e aí vamos partir para a questão dos investidores, né? Nós vemos discutindo aqui ainda hoje, durante essa semana deve sair uma reportagem sobre isso, porque na sexta-feira última, eu fiz um webinar explicando novos negócios e citei isso. E aí o pessoal quer fazer uma reportagem. Mas isso eu posso dizer para você, um desafio, não é uma coisa fácil, né? Não, mas eu sou movido a desafios, né? Então, é esse o ponto que está alto. Não temos ainda isso. Aí você diz, mas eu estou fazendo aqui no Ceará, mas nós podemos fazer no Rio Grande do Norte, nós podemos fazer no Pará, tá entendendo? Cabe, é um misto de gestão pública com iniciativa privada e academia. Não pode ter o engessamento da gestão pública, a burocracia da universidade, nem ser só privado. É uma inovação organizacional que a gente está pensando. Inovação organizacional, de qual vai ser a forma disso, né? Então, nós estamos desenvolvendo isso. Bacana, professor Felipe. Obrigado. Parabéns pela iniciativa mais uma vez e espero poder participar aí quando tiver. Espero muito em breve que a gente consiga avançar com isso. Bem, só fazendo algumas perguntas aqui que a galera pediu no chat. Vamos fazer só mais duas devido ao tempo. A Larissa Teles perguntou, Felipe, você relatou sobre a presença das mulheres dentro da aquicultura. Diante das afirmativas, o que você acredita ser fundamental para garantir a mulher dentro desse mercado, que é majoritariamente dominado por homens? Perfeito, Larissa. Eu fiz questão de colocar esse negócio das mulheres pela quantidade enorme de mulheres maravilhosas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Chegou uma época que eu era secretário de aquicultura e não foi premeditadamente, eu tenho que admitir isso, mas quando eu me vi, eu estava rodeado por 7 mulheres, né? Então, eu vi o quanto isso me ajudou. Eu tive 2 grandes chefes, um foi homem, outro foi mulher, e quando eu tive o feedback dessa pesquisa que eu fiz, que eu vi que mais da metade já é mulher, e comparei com a minha época, que eram 3 mulheres, eu disse, está acontecendo alguma coisa nova. Então, Larissa, isso já é realidade, né? Quando a mulher decide que ela quer fazer, ela faz, né? Ela mete a cara e faz. E aí eu não estou dizendo que a mulher vai simplesmente para ser professora. Ela vai ser professora se ela quiser ser professora. A Penélope está trabalhando com polvo. A Jeane está trabalhando com assistência técnica em camarão. Então, as mulheres têm condição de ser o que elas quiserem. E aí, a pergunta da Larissa o que é fundamental para garantir a mulher? Tem aí as 10 recomendações. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você seguindo aquelas recomendações, Larissa, e aí eu tenho que dizer, também os homens se seguirem, né? Mas uma mulher que siga aquilo ali, eu não tenho a menor dúvida de que ela terá sucesso na sua carreira, né? Hoje a gente vê várias e tenho certeza que cada vez mais nós vamos ver mulheres. As dicas estão ali, tá bom?
Então, a Vanessa ficou sem som. Bem, a Larissa falou aqui que entende e agradece pela resposta. Vamos só para outra pergunta, para encerrar. Qual a perspectiva da piscicultura brasileira para os próximos anos em relação à diversidade de espécies produzidas? E como o setor de beneficiamento vai ser importante para esse aumento de consumo? Foi feito pela Engie Pesca, Rádio Web. Legal, legal. O pessoal da Engie Pesca tem um carinho todo especial. Não sei se é o Marcos, mas enfim. Nós temos um dilema em relação à diversidade de espécies que sempre existiu. No mundo, mais de 600 espécies são cultivadas. Mas quando você traz para as mais cultivadas, nós vamos ter aí 3 a 5. Né? Aqui no Chile, nosso um país aqui da América do Sul, nós temos o salmão praticamente monocultivo. Né? Eles não têm grande oportunidade de diversidade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos boas oportunidades de diversificar nossas espécies. Mas na minha opinião, cada técnico tem uma, e a gente tem que respeitar. Na minha opinião, a gente tem que aproveitar isto, mas não desfocar demais. Na prática, nós temos a tilápia, nós temos os tambaquis e seus híbridos, nós temos as carpas, que são muito regionais lá do sul, nós temos as trutas, nós temos os surubins, pintado, caixara, nós temos pirarucu, só aí são 6 espécies, fora o camarão, fora a ostra. Então, já temos espécies suficientes. E agora está vindo também a questão do pangaços, né? Que é outro exótico que está vindo, que a gente não sabe como vai se estabelecer. Então, eu acho que já temos o suficiente, não precisamos de muito mais espécies. No que pese, eu acredito que pesquisas com espécies nativas sempre têm que ser incentivadas também, ok? Então, em relação à diversidade, é isso. Como o setor de beneficiamento vai ser importante, eu acho que isso é muito mais um nicho de mercado. Por exemplo, aí para o Rio Grande do Norte, como aqui para o Ceará, o beneficiamento de peixe não vai alterar muito. Por quê? Porque aqui se consome muito mais, o peixe inteiro é viscerado. Né? Já quando o mercado é externo, aí não, é filé de pescado. Então, depende muito de que mercado que se pretende esse negócio para que a gente veja a influência aí da indústria de beneficiamento. Bem, vamos encerrar as perguntas pela questão do tempo, mas, professor, gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, por ter nos dado a honra da sua presença com essa palestra maravilhosa. E o nosso evento vai continuar, se o senhor tiver a vontade de participar, continuaremos mandando o link para participar. No mais, muito obrigado e boa noite. Eu vi só aqui que tem uma outra pergunta, a questão do camarão vanamei em água doce. Hoje, 40% do vanamei já é utilizado na água doce aqui no Ceará. É uma grande tendência e tem que ser incentivado. É mais produtivo, consegue fazer reuso de água, pode colocar onde tem pouca água, pode colocar onde tem água salobra, interioriza o desenvolvimento, tem uma série de vantagens. Eu acho que vocês têm que levar isso para o governo do Estado, para o secretário Davi, e desenvolver. Eu agradeço novamente, mando um grande abraço a todos os meus amigos professores daí, né? Em nome do Ivanilson, eu saúdo todos vocês, e uma satisfação enorme que eu tenho de estar aqui com vocês, com esse estado irmão, né, que eu tenho aí, que é o Rio Grande do Norte. Muito obrigado, até breve. Até, professor.